Vamos iniciar nossa aula, povo. Então, bom dia de novo, né? Então, como eu falei, ó, estamos com vocês, tá? Olha aqui, ó, estamos juntos aqui, né? Esperando ver o que vai virar essa pandemia, esperando quando nós vamos voltar, né? Porque vamos voltar, mas quando, só Deus sabe, né? Mas vamos voltar com segurança, né, galera? Tá? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre. Deixa eu só ver se está aberto aqui enquanto eu começo. Hoje nós vamos iniciar, está aberto. Nós vamos estar finalizando sobre a União Europeia. Então, você que está com a tua apostila, deixa eu pegar aqui, fica bem em cima da minha cabecinha aqui. Nós estamos lá na página, deixa eu ver. Na página 80 que tem vários mapinhas aqui que está na apostila. Página 84, tá? 83 e 84. Ok? Nós vamos falar sobre a parte da União Europeia. Bom, antes de eu começar a falar sobre a União Europeia, né? Ontem, né? Ontem eu percebi assim que as pessoas estão com muita saudade da Celilza News, né? Pois é, né? Eu falo assim que são pequenos detalhes, né, que acontecem assim diariamente na sala, que faz muita falta na vida das pessoas, né? E eu nessa questão de sempre estar trazendo alguma notícia, né? Porque você sabe que sou muito antenada, sempre estou ligado a notícia. Eu sempre tenho esse hábito de estar trazendo alguma coisa para vocês, né? E com isso acabou sendo criada essa expressão Celilza News, né? Então tem lugar aí que eu chego e já, Celilza News, né? O povo quer só Celilza News, não quer outros conteúdos, né? Mas assim, não dá para a gente, infelizmente, né, gente, estar falando muito, né, sobre a atualidade assim durante nossa aula ao vivo, porque a gente tem que cumprir um certo conteúdo, porque o nosso período de aula está um pouco mais reduzido, né? Até mesmo pelo momento. Mas, assim, tem dois fatos importantes que aconteceram, né? Essa semana está acontecendo, que eu gostaria que vocês ficassem, assim, ligados, antenados, né? Na verdade, a gente já sabe que vira e mexe isso acontece em relação à Coreia do Norte, eu não sei se vocês viram, que desde a semana passada estremeceu as relações entre Coreia do Sul e Coreia do Norte novamente, né? Estaria completando agora 2 anos de aproximação, né? Porque o acordo de aproximação entre os dois países foi assinado em 2018, então agora estaria completando 2 anos essa aproximação. E segundo o governo norte-coreano, né, do Kim Jong-un, foi lançado no país dele, né, uma série de panfletos, um balão com panfletos, né, falando mal, né, sendo contrário ao governo norte-coreano. E em consequência dessa propaganda, né, que ele diz que foi feito, né, pela Coreia do Sul, ele cortou as relações, dizendo que ia fechar a fronteira de vez e que não ia voltar a ter relações com o país vizinho, né, a Coreia do Sul. E aí, essa semana, não sei se alguém chegou a ver, ele, juntamente com a irmã, né, a irmã dele, né, chamada Kim Yo-jun, né, é tudo assim, né, a irmã, que tem aquela carinha toda assim, né, de mulher oriental, boazinha e tal, mas parece que ela tem uma visão um pouco mais radical, parece mesmo que o irmão, juntamente com o irmão, eles mandaram implodir um prédio que ficava na fronteira, né, onde esse prédio ele foi construído até mesmo para ser um lugar ali de encontro, de reuniões, né, de uma aproximação com o Ocidente, né, então eles implodiram o prédio, né, isso foi mostrado pela TV norte-coreana. Não sei se vocês chegaram a ver essas imagens, tá? Essa semana. Segundo as notícias, né, que eu estava vendo agora cedo, né, até mesmo para passar alguma coisa nova para vocês, o governo norte-coreano estaria enviando tropas na área de fronteira. Né? Então, essa área de fronteira entre nossa, o primeiro homem, meu Deus. Então, essa área de fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul novamente voltou a estar, assim, extremamente estremecida, tá? Então, isso é uma coisa para vocês olharem, porque Coreia do Norte, Coreia do Sul sempre aparece. Outra coisa, pessoal, em relação ao que aconteceu também de ontem para ontem, né?
na região de Caxemira. Nós vamos estar vendo a Ásia, né, nessa apostila 3, e Caxemira é uma região no norte da Índia, que é uma área de disputa territorial entre Índia, Paquistão e a China entra na história, né? Porque é tudo vizinho, né? Índia, Paquistão e China. E sempre quando você fala em Caxemira, a gente fala Índia e Paquistão, que é uma rivalidade desde a década de 70, né? E até mesmo por disputa dessa região. Só que o fato que aconteceu, né, que inclusive não sabe exatamente quantos mortos, mas parece que, né, pelo que eu li, parece que são 20 mortos indianos, e a Índia alega que deve ter mais de 40 baixa chinesa, não sei se isso é real, foi agora entre Índia e China, nessa região de Caxemira. Então, quem viu a reportagem ontem falou, tá? Em vários jornais foi citado, hoje provavelmente deve estar sendo citado também, tá? Que houve uma movimentação, na verdade, já era algo que estava desencadeando talvez esse conflito direto que aconteceu, né, ontem de ontem, porque estava tendo uma movimentação de tropas chinesas na área da fronteira e a indiana. Então, quer dizer, a partir do momento que você começa a ter essa movimentação, e segundo o governo indiano, os chineses estariam criando trincheiras ali na área de fronteira, então isso é um indicador que um provável conflito está para acontecer, né? E se você pegar essa região de Caxemira, que agora não me falha o nome agora específico, tem um nome específico do lugar, mas é na região de Caxemira, é uma região assim, de grande interesse e sempre foi disputado pelos chineses e indianos, ok? E essa região, ao mesmo tempo que a gente está tendo a China criando toda uma infraestrutura, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, que é da turma do ano passado, vai lembrar, a chamada Nova Rota da Seda, né, que os chineses criaram, a gente vai estar vendo isso, que é uma nova infraestrutura que os chineses criaram para fornecer diversos produtos e consumir os seus produtos, né, em diversos cantos do mundo, não só dentro da Ásia, como também na África. E dentro dessa política de nova rota chinesa, existe uma aproximação muito grande da China com o Paquistão, o arqui-inimigo rival da Índia, né? Inclusive tem a construção de todo um sistema de transporte nessa região de fronteira da China com a Índia, né, justamente com o objetivo para ter esse deslocamento, como já está tendo, né, essa ligação por rodovias e ferrovias entre a China e o Paquistão, porque o objetivo da China é chegar no Mar da Arábia, né, no Mar da Arábia, porque a China só tem saída para o Oceano Pacífico, né? Então, com essa aproximação, com essa nova infraestrutura que eles estão criando, ele estaria tendo uma rota para chegar no Mar da Arábia. Mar da Arábia é ali, né, na saidinha ali do Golfo Pérsico, vizinho ali do Paquistão e da Índia, tá? E, ao mesmo tempo, nós sabemos que a China também tem problemas também com a região do Tibete, né? Que vocês devem saber que até a década de 50 era uma região independente e a China foi lá e anexou o território. O que acontece? O líder tibetano é o Dalai Lama, que desde a ocupação chinesa, o Dalai Lama está na Índia. Então, o governo chinês alega que o governo indiano está se aproximando muito em relação ao Dalai Lama, né? E isso seria uma possível união em relação ao Tibete. O Tibete é ao sul da Índia, na região do Himalaia, tá? A região dos monges, aquela região ali, né? Então, é um território chinês, mas existe um movimento separatista. Então, você tem a China junto, se aproximando do Paquistão, né, e que é o grande arco-inimigo indiano. Aí nós temos, provavelmente, segundo, né, o governo chinês falando que o governo indiano estaria se aproximando, já está muito próximo do líder tibetano, que é um calinho, né, no pé do chinês, né, porque o Tibete sempre teve um movimento de independência, que sempre foi abafado, e aí aconteceu esse confronto direto, né, ontem de ontem, entre tropas indianas e chinesas, certo? E está sendo muito divulgado como assim, né, o conflito entre os dois países mais populosos do mundo, né, se a gente pegar só os dois, são mais de 2 bilhões e 600 milhões de habitantes, né? É muita gente, né? A China, grande potência que está surgindo, né? Um fortíssimo exército,
ok? Mas a Índia também não está atrás. E não esquecer que quando você fala sempre de Índia em conflito e Caxemira, nós não podemos esquecer que desde a década de 70, tá? A Índia, como também o Paquistão, país vizinho, eles são detentores de bombas nucleares, certo? E eles não são signatários do tratado chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, certo? Não, tanto o Paquistão como a Índia. Né? A China, ela faz parte do tratado, só que a China, ela pode ter as armas nucleares, porque teoricamente ela teria antes do tratado ser assinado na década de 60, tá? A gente vai estar falando isso mais para frente. Então, assim, são dois assuntos, tá, pessoal, que a gente tem que ficar atentos, eu não posso estender muito, né, que já são 8h15, são dois assuntos que vocês têm que ficar, assim, de olho, né? Ainda mais que a gente não sabe quando essas provas que vocês vão fazer vão realmente acontecer, né, gente? As coisas estão sendo muito estendidas, né? Então, ficar atento. O conflito agora de China e Índia na região da Caxemira, né? Como eu falei, sempre se fala Índia, Caxemira, você lembra de Índia e Paquistão, que não deixa de existir o conflito, mas agora o conflito foi direto entre os dois. E, no caso, a questão da Coreia do Norte, novamente, né? Depois do cara ter desaparecido, vocês lembram que o Kim Jong-un, ele sumiu, todo mundo falava que ele tinha morrido, ele morreu, porque estava muito doente, fez uma cirurgia, blá, blá, blá. Ninguém sabe exatamente, segundo consta depois que ele apareceu, que ele estava muito bem escondidinho, né? Bem guardadinho na quarentena, né? E aí ele voltou com tudo agora, né? Ele voltou com tudo, e com certeza por trás dessa atitude aí em relação à Coreia do Sul, tem algum interesse, tá? Então são dois casos assim bastante importantes que aconteceram, né, semana passada para essa semana. Fora que tem um monte de outras coisas, né? Mas a Celiusa News vai parar por aqui, tá? Senão não vai dar tempo, ok? Mas a gente vai ter muito tempo, se Deus quiser, para a gente falar da nossa atualidade. Então vamos lá, gente, para a União Europeia? Uma coisa que eu falo para vocês, galera, assim, geralmente a gente fica muito focado, né? Apesar que vocês, né, geralmente ficam estudando tanto, né, que vocês não estão ligados muito à televisão, né? Mas o que a gente observa é que as pessoas elas estão muito ligadas ao problema do Covid e tal, que infelizmente está crescendo muito, né? Vocês viram, para quem não viu, no interior do estado, então é assim, algo bem assustador. Aqui em Campo Grande, graças a Deus, né, estamos basicamente controlados, mas a região de Dourados está muito sério, como nos estados do Centro-Oeste, tem crescido muito também, né, no Mato Grosso e Goiás. Então, a gente não sabe até onde vai, né? Então, como só se fala hoje, praticamente gira tudo em torno do Covid, que não deixa de ser importante, a impressão que o mundo parou, né? E não parou, ok? Em relação à aula que eu gravei para vocês e mandei sobre desordem mundial, essa aula também ela vai estar iniciando, né, todo o processo, uma base geral sobre os conflitos que nós vamos falar, principalmente em relação aos conflitos no Oriente Médio, tá? Então é interessante vocês assistirem também. Então vamos lá, galera. Bom, qualquer coisa, não estou vendo o que vocês estão digitando, tá? Então me pergunte aqui pelo áudio, ou vocês me perguntam no finalzinho da aula, tá bom? Então, vou só relembrar bem rapidão, senão não vai dar tempo, né? Que tem muita coisa sobre a União Europeia. Quem chegou aí, nós estamos na faixa de 83 e 84 da sua apostila, tá? Bom, então nós vimos, vou explicar pelo mapa, nós vimos que a União Europeia, hoje é chamada de União Europeia, mas ela não surge com o nome de União Europeia, ela surge, na verdade, vou colocar já a origem direta, tá? Da União Europeia, ela surge em 1957, quando foi assinado o Tratado de Roma, e esse Tratado de Roma deu origem à Comunidade Econômica Europeia, que na época, deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Na época, esse Tratado de Roma forma o chamado Grupo dos Seis, que era formado pelos 6 países, a França, né, no caso aqui os 3, o Benelux, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, ó, aqui é o Benelux, né, os 3 pequenininhos, a França, a Alemanha, que na época era só essa parte aqui, né, ó, que era a parte ocidental, porque esse pedacinho aqui, onde está Berlim, aqui era a Alemanha Oriental, e a Itália. Então, esses 6 países são os 6 que vão assinar o Tratado de Roma, em março de 57, vai dar origem à Comunidade Econômica Europeia, tá? Começa lá na primeira fase com uma área de livre comércio, depois vai passando para a zona aduaneira, mercado comum,
né? E nesse processo de transição de fases, como nós já vimos, outros países foram anexando, né? E aí um que é sempre importante você lembrar, o Reino Unido, tá? O Reino Unido só entrou no bloco em 1973, isso é bom vocês guardarem. Então, o Reino Unido, ele não foi um membro fundador da Comunidade Econômica Europeia. Isso é bom, até mesmo quando a gente vai falar do Brexit agora. Ok? Bom, perceba aqui, pessoal, que todos esses países que estão coloridos são os países que pertencem à União Europeia. Então, nem toda a Europa faz parte da União Europeia. Então, você tem a Islândia, é um país europeu, mas não é membro da União Europeia. A Noruega, como eu falei na aula passada para vocês, é um país que várias vezes foi feito pedido para anexar ao bloco, mas não tem interesse, tá? Porque eles escutam, geralmente eles fazem referendo, né, para escutar a população, e às vezes que isso foi feito, a população disse não, certo? Ainda aqui a Suíça, ó, dá uma olhadinha, a Suíça aqui, ó, ela não faz parte, tá? Até mesmo por todo o sistema financeiro dela não é interessante. Vários países aqui que faziam parte da ex-Yugoslávia ainda também não, como Bósnia, Sérvia, Montenegro, 2 já fazem parte, tá? A Croácia, que foi o último que entrou em 2013, e a Eslovênia. Alguém entrou, né, gente? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Peraí. Então, no caso, deixa eu só diminuir e voltar aqui. No caso, pessoal, se caso vocês não estiverem vendo os slides, vocês me falam, tá, gente? Porque eu minimizo, muitas vezes ele não abre. Então, no caso, esses países em brancos aqui, ó, são os que não fazem parte, no caso do bloco. E aqui me perguntaram, acho que foi alguém da aula passada, me perguntou sobre esse aqui, ó. Esse aqui, pessoal, esse brancão aqui, ó, esse pedacinho, e esse aqui, peraí que saiu a minha caneta. É a Turquia, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui é a Turquia, onde você tem Istambul aqui, e aqui é onde você tem a Turquia, e essa bolinha aqui, onde é a capital da Turquia, né? Que é Ankara. Então, aqui a Turquia, ela é asiática, certo? Mas esse pedacinho aqui é europeia. Então, a Turquia e a Rússia são os 2 únicos países que pertencem tanto à Europa como à Ásia, ok? Bom, a Turquia várias vezes já fez pedido para entrar no bloco, mas sempre foi negado. A alegação, como me perguntaram, é que a Turquia ela tem um problema para resolver um problema com essa ilha aqui, ó, ilha de Chipre. Existe um problema entre os turcos e a população e o governo de Chipre, como principalmente dos curdos, né? Essa nação sem pátria aí que está localizado boa parte dentro do território turco. E existe um grande conflito entre turco e curdo, né? Apesar que o governo da Turquia alega que a negação, né, da sua entrada seria em relação a ser uma população predominantemente islâmica, tá? Então, a Turquia não faz parte, então são só esses coloridos aqui. Bom, então esses seriam os países que deram origem. Aí, o que acontece? Como o objetivo deles era uma integração maior, o que aconteceu, né? Aí, vamos lá, nós tínhamos parado nessa aula. Em 1991, foi assinado o Tratado de Maastricht, é o nome de uma cidade holandesa, certo? E esse Tratado de Maastricht, gente, sempre que você ouvir falar Maastricht, Tratado de Maastricht, está falando de União Europeia, está falando desse último estágio, né? O Tratado de Maastricht foi assinado em 91, né, e entra em vigor em 92, tá? Então, tem alguns livros que colocam 91, 92, certo? E a partir desse tratado, deixa de ser Comunidade Econômica Europeia e passa a se chamar União Europeia. Deixa eu... Só um minutinho, gente. Vou trocar aqui, ó, porque tá segurando o mouse aqui. Ó, então, deixa de ser Comunidade Econômica Europeia e passa a ser União Europeia, ok? Qual era o objetivo da União Europeia? A partir do momento do Tratado de Maastricht assinado, você passaria a ter, gradativamente, o bloco seria uma união econômica. Ou seja, você teria livre circulação de mercadorias, tarifa externa comum, livre circulação de pessoas, capitais, serviços, e você teria, num futuro, que foi determinado à época, uma moeda única. Então, quando foi assinado em 91, tá? Eles determinaram que em 99 seria criada uma moeda única, tá? Inclusive, nessa época, já estava a aula, meu senhor,
99, eu, sinceramente, quando eu lembro que eu li essa reportagem, eu, sinceramente, não acreditei que isso poderia ser real, né? Porque você falava assim, cara, como assim uma moeda única? Aquelas moedas, né, tipo um escudo português, a lira, no caso, o marco alemão, uma moeda extremamente forte, a libra, né, que a gente pensava que a Inglaterra ia entrar, a libra inglesa. Como é que esses países vão deixar de ter a sua moeda, algumas centenárias, né, não diferente do Brasil, que toda hora mudava de moeda, para ter uma moeda única? Né? Então, parecia uma coisa muito distante, mas eles determinaram que em 99 ia criar essa moeda única. E o que aconteceu? 8 anos depois, essa moeda surgiu. Só que ela não tinha nome, ela não chamava euro ainda, né? Na época, eles chamavam essa moeda de ECU, né? Que seria o que ECU, né? Unidade de Circulação Europeia. Na verdade, era uma moeda como se fosse uma moeda não virtual, né? Mas era uma moeda que existia apenas nas transações comerciais, nos papéis, né? Seria uma transição da moeda anterior dos países para a nova moeda. E aí eles marcaram a data para essa moeda começar a circular. Tá? E essa data, a circulação do euro, como aí já passou a se chamar euro, né? Passou-se em janeiro de 2002, 1º de janeiro de 2002, tá, galera? Lembro muito bem desse fato, quando o euro começou a circular. E o país que mais, assim, tomou frente da circulação do euro, na época, foi a Alemanha, né? Então, eu me lembro que, na época, o que ele... Dá licença, deixa eu beber minha água na minha famosa caneca do mundo, tá? Minha água milagrosa. Não é a água do Marcelo, mas é milagrosa. Então, olha só, o que eles fizeram? Na verdade, a Alemanha fez assim, né? Antes de janeiro de 2002, ela fez uma transição. Então, você ia ao mercado, você comprar um determinado produto, tinha lá, isso custa tantos marcos, e ao lado estava assim, vai passar a custar tantos euros, né? Porque teve uma conversão de moeda, porque as moedas não têm a mesma paridade, né, cambial, né? Então, o alemão ele já estava mais ou menos se habituando. Eu pago isso tanto, marco nessa bolacha, por exemplo, vai valer tantos euros, né? Essa conversão. E aí, no dia 1º de janeiro, começou a comprar e vender com o euro. É lógico que teve um período, numa média de 6 meses, que foi usando as duas moedas, né? E aos poucos a moeda antiga foi saindo do mercado e as pessoas foram tendo acesso ao euro, como é o que acontece hoje, tá? Na época, preste atenção, na época, tá? Quando, no caso, o euro começou a circular em 2002, a União Europeia era formada já por 15 países, tá? Só você olhar lá naquele slide lá da aula passada, lá quando eles foram entrando, né? De 12, porque quando foi assinado o tratado de Maastricht, a União Europeia começa com 12 países, 12, certo? O Reino Unido já fazia parte, né? E aí, quando o euro começa a circular, já eram 15, já tinha entrado mais 3. E aí, desses 15 países, quando começou a circular em 2002, 3 resolveram não adotar o euro. 3 resolveram não adotar, por opção, que foi o Reino Unido, não adotou, isso é importante, o Reino Unido não adotou, a Dinamarca não adotou e a Suécia. Tá? Então, esses 3 países aqui, né? O Reino Unido não adotou, a Dinamarca não adotou e a Suécia não adotou o euro quando o euro começou a circular em 2012. Então, na época de 2012, a União Europeia era formada por 15 países, só que desses 15 países, apenas 12 adotavam o euro. Tá? A alegação é que eles não estavam preparados no momento e tal. Isso aqui aconteceu, né? Vai ser um momento, até mesmo ligado à aula que eu gravei e passei para vocês, não sei se vocês já assistiram, tá ligado muito à guerra ao terror, né? Que, ó, janeiro de 2002, você está a menos de 6 meses do 11 de setembro, né? A Inglaterra se envolveu diretamente na guerra ao terror. Tá? A Inglaterra foi o grande aliado americano, né, do governo Bush na época, inclusive em 2003, na invasão do Iraque, tá? Que a gente vai estar vendo. Então, a Inglaterra alegava que não era momento e tal, que ela ia aguardar mais um pouco, que talvez 2004, a partir de 2004, 2 anos depois, passaria a adotar. Só que esse 2004 chegou e até hoje, nós estamos já em 2020,
e a Inglaterra, no caso, ou o Reino Unido, a gente fala Inglaterra, né, mas é o Reino Unido. O Reino Unido não adotou e, além de não adotar, saiu do bloco, ok? Bom, atualmente, pessoal, com a saída aqui, ó, né, o referendo que eu vou falar hoje, né, com a saída do caso do Reino Unido da Grã-Bretanha, saiu do bloco, até então, até o início desse ano, até 2019, tá? Eram ainda 28 países que formavam o bloco. Ainda eram 28 países, né? Porque o referendo tinha sido feito em 2016, só que 3 anos tinham se passado e oficialmente a União Europeia não conseguiu, né, formalizar o acordo com o Reino Unido para a saída deles. Então, era contado. A partir de agora, 31 de janeiro desse ano, a partir de janeiro desse ano, com a oficialização da saída do Reino Unido, tá? 27 países passam a formar a União Europeia. Então, vocês prestem atenção na União Europeia. Eu sei que tem muita coisa que pode ser cobrada esse ano, né? Mas você tem, no caso, aí a saída do Reino Unido, há 3 anos sendo falado que vai sair, que já fez o referendo, e agora, em janeiro desse ano, 2020, tá? Até 2020 para 2021, aí tem muito tempo, oficializou a saída. Então, pode se cobrar muita coisa sobre a União Europeia, então fique esperto. Então, hoje são 27 países, certo? Que formam o bloco. Desses 27 países, 19 estão na chamada eurozona. O que é a eurozona? A zona do euro. Eurozona, né? Fica estranho o nome, né? Eurozona, mas é a zona do euro, tá? E aí dentro aqui tem a relação dos países que pertencem, né? Os mais importantes estão, né? Com adotando o euro, como a Alemanha, como Bélgica, que são os originários, né? França, olha só, a França, a Itália, né? A Holanda, Portugal, Espanha, tá? Mas tem países que ainda não adotaram, ou porque não querem, como, por exemplo, a Suécia e a Dinamarca até agora não estão ali, tá? Ou outros porque recém entraram, como a Croácia, entrou em 2013, então o processo é muito lento, ou outros estão em processo de adesão ao euro. Se vai acontecer agora, tudo de pandemia e tal, não sabemos. Mas não é assim, entrou no bloco, já passa a adotar o euro, né? Porque você tem uma diferença de paridade de moeda. Uma moeda que vale mais e outra moeda que vale menos. Então, para você entrar no euro, você tem que ter um equilíbrio da sua economia, a sua moeda não pode ser tão desvalorizada, ser todo o processo. Então, é uma coisa bem burocrática. Há bastante tempo, há muito tempo, são 19 países que adotam o euro. Então, é uma coisa que todo ano muda, pelo menos até então. Ok? Então, hoje, agora, pode ser que até o final do ano isso mude, mas hoje, eu não acredito disso, tá? São 19 países que adotam, pelo amor de Deus. A União Europeia, hoje, com a saída do Reino Unido, tem 27 membros. 27, certo? Desses 27, 19 adotam o euro. Os outros adotam a sua moeda normal. Tranquilo? Bom, aí aqui vocês têm esse mapa. Esse mapa eu acho que eu não coloquei aqui, mas aí vocês têm aqui a da Eurozona. Então, olha aqui, o Reino Unido, né, no caso, tá fora aqui, ó, o Reino Unido da Grã-Bretanha, tá? Esses branquinhos que não pertencem, esses que estão mais escuros aqui porque ainda não adotam, como eu falei, ou porque não querem, tipo, aqui a Dinamarca tá fora, né? A Suécia estaria teoricamente em transição, mas eu acho que não vai adotar, né, desde 2002. Polônia não adota, a República Tcheca não adota, esses aqui, né, do ex-bloco socialista não adotam, mas tem outros, ó, como Estônia, Letônia e Lituânia, que eram ex-república soviética, já adotam, tá? Inclusive as ilhas, aqui, Ilha de Malta e Ilha de Chipre, tá? Malta e Chipre adotam. Ok? Então, aqui tem depois para vocês estarem situando, tá? Bom, voltando. Crise na zona do euro. Bom, gente, eu vou ter que ser mais rápida, né? Porque eu estou falando demais, mas eu vou fazer o seguinte: se porventura eu não conseguir terminar aqui, eu vou continuar gravando mesmo que vocês tenham que sair para assistir a outra aula, para ver se eu finalizo esse assunto, tá? Mas vamos lá, vamos seguir, já são 8h40, né? Bom, então, crise na zona do euro. Primeiro que vocês já devem ter ouvido falar das diversas crises, tá? Eu não vou entrar em detalhe agora, que em outro momento a gente pode entrar. 2007 vai ser marcado no mundo, né? No mundo não, nos Estados Unidos, que vai ser a crise no setor imobiliário. Vai ser um período
que todo mundo vai começar a financiar a compra da casa própria, vai hipotecar, e vai chegar uma hora que esses financiamentos vão ser dados a todo mundo que queria ter a casa própria, né, o sonho da casa própria, e que muita gente não vai ter condições de pagar. A partir do momento que essas pessoas não conseguem pagar, elas começam a criar todo um problema de instituições bancárias, financeiras. Esqueci do ponto aqui, ó. Instituições bancárias financeiras. Por quê? Porque se eu pego um empréstimo, tá? E eu não pago o banco ou a instituição, ele não recebe. Se ele não recebe, ele não paga os seus devedores e vira uma bola de neve. Então, a gente fala que a crise no setor imobiliário em 2007 nos Estados Unidos vai ser a grande causa em 2008 da crise mundial. Aí você vê o que é mundo globalizado. Uma crise interna americana, a grande potência americana, né, há 13 anos atrás, sobre a chamada crise do setor imobiliário, tá? Que depois, em outro momento, eu posso até destacar mais, desencadeia, no ano seguinte, a crise mundial de 2008, uma das crises mais sérias e que o mundo inteiro entrou. Foi a grande crise mundial desde 29, ok? Essa crise mundial, ela foi causada pela falência de vários bancos, tá? E instituições bancárias, financeiras, era financeiras, aqui eu acabei colocando bancárias, tá? Instituições financeiras, né? Não era bancárias, acabei repetindo. No caso, pessoal, o que seria isso? Como muitos bancos e instituições emprestaram dinheiro para as hipotecas e não receberam esse dinheiro, né, que foi usado na compra, e as pessoas que compraram essas casas, elas não conseguiam vender essas casas, porque ninguém tinha dinheiro para comprar, virou um ciclo, né, de todo mundo querer vender e ninguém querer comprar porque não tinha dinheiro, fez com que várias instituições, inclusive bancos, como um dos mais famosos, né, o Lehman Brothers, que era um banco americano de 100 anos de história, faliu, quebrou. Bancos de 100 anos de história faliram, quebraram. E aí, como vocês sabem, como nós já vimos em globalização, que o investidor hoje é globalizado, né? Se eu comprei ações, se eu sou acionária, por exemplo, de uma instituição dessa e ele quebrou, eu quebro junto. E aí gerou um efeito dominó que desencadeou uma crise mundial em 2008. E essa crise, ela vai chegar também na Europa. Então, a Europa já estava vindo de crises, certo? Principalmente de crise de débitos. O que seria isso? Os países gastavam muito mais do que arrecadavam, né? Alguns mais do que outros, certo? E aí já vinham desenvolvendo toda uma crise interna, né? De déficit, a gente chama da balança de pagamento, gastar mais do que receber, certo? E aí veio a crise de 2008, aí estourou de vez a crise, certo? E aí essa crise começa a acelerar desde 2009, mas oficialmente a gente fala que em 2011 é quando vem a grande crise na eurozona. Então, presta atenção, quando eu falo crise na eurozona, quem sofreu mais com a crise é quem adotava o euro, certo? Então, quem estava na União Europeia, mas não adotava o euro, não sentiu tão diretamente, mas os 19 países ali que adotavam o euro, já na época, eles sentiram diretamente. Alguns foram, um país segurou muito forte, o outro balançou, mas segurou. Quem foi o esteio de tudo isso? A Alemanha, onde a chanceler já era, né, a Angela Merkel. A Alemanha era o país que economicamente era mais bem estruturado, foi o que segurou o euro, certo? Juntamente com a França. A França deu uma balançada, né? Que são os carros-chefes, seria a Alemanha, a França, no caso, o Reino Unido estaria fora dentro do euro, né? E no caso, a Itália. Só que a Itália ela entrou na crise. A Itália entrou na crise, certo? Então, essa crise de 2011 gerou uma quebradeira total, foi uma taxa absurda de desemprego na Europa, vocês devem estar lembrados, vocês devem conhecer alguém que, por exemplo, estava na Europa nessa época, muito brasileiro, teve que retornar a partir de 2010, 2011, muita gente voltou. Gente, essa crise, ela estendeu, só começou a mudar realmente 2012, 2013, 14, que começou a caminhar aos poucos a economia desses países, né? Aí, depois que eles estão recuperando essa economia, vem agora o baque agora do Covid, tá?
Então, em 2011 foi a crise na eurozona. Qual foi a causa dessa crise? Um endividamento do Estado. Os países gastaram muito, certo? E deviam mais do que arrecadavam. Tá? Alguns tiveram que recorrer ao FMI, que eu já expliquei para vocês, como, por exemplo, a Grécia, certo? E isso fez com que vários governos foram obrigados a fazer várias reformas impopulares, certo? Cortar benefícios, né? Reduzir salários, certo? Aumentar impostos. Então, foi assim, 2011, 2012, 2013, foram anos assim de muitos protestos nas ruas na Grécia, certo? Na Grécia não, na Europa, inclusive na Grécia, certo? Porque os governos tiveram que tomar uma série de medidas, né, para tentar amenizar o efeito da crise dentro da União Europeia. Então, a gente teve, 2007, a crise específica nos Estados Unidos, que todo mundo falava, é uma crise deles, mas não, nós somos um mundo globalizado, ainda mais na potência, que desencadeia a crise mundial, que todo mundo entrou nesse rolo em 2008, certo? E aí, em 2011, estoura efetivamente a crise na zona do euro. Na verdade, já vai estendendo, né? 2008, 2009, 2010, 2011, com história de vez. E dentro desse grupo, nós temos os PIGs. Quem são os PIGs, né? Os PIGs aqui foi a sigla, foi o acrônimo criado, né, os códigos, para citar os países que mais sofreram com a crise, tá? Com a crise do euro. Portugal, né, o P de Portugal, Itália e Irlanda, tá? A Grécia e a Espanha. Quem mais sofreu mesmo foi a Grécia, foi o país que praticamente quebrou, e o engraçado é que o país se quebrou, o país empobreceu, e é um país importante dentro da União Europeia, né? É o país que mais, juntamente com a Itália, mais receberam os refugiados, né? E é um dos países que menos teve problema com o Covid. Olha que engraçado, né? Um número muito reduzido de pessoas morreram na Grécia do Covid, né? O governo tomou ações que controlou, tanto é que é um dos primeiros países da Europa a liberar o turismo, né? O turismo interno europeu está sendo liberado. Ontem, não sei se vocês viram, também os turistas chegando em alguns lugares da Europa, né, porque nós vai estar iniciando o verão europeu, é o auge do turismo agora, e os turistas sendo recebidos, aplaudidos. E quem mais está saindo para viajar são os alemães, né, que é um país que o índice de morte pelo Covid foi bem reduzido, né, até mesmo por toda a política, né, e todo o sistema de saúde da Alemanha, tá? Então, falando em PIGs, pessoal, aguarda os PIGs, os porcos, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, tá? Quem mais sofreu foi a Grécia, depois a Espanha sofreu muito, muito brasileiro que estava na Espanha foi obrigado a vir embora, certo? Porque o desemprego estourou no país, e Portugal também, Portugal balançou feio, tá? Mas está andando. A Itália, né, teve seus problemas, certo? E que vai desencadear outros problemas depois, e a Irlanda foi uma das primeiras a sair, ok? Então, falar em crise na zona do euro ou na eurozona, você vai falar em 2011, mas você tem que fazer uma relação com a crise mundial de 2008. De boa? Posso continuar, galera? Alguma pergunta? Estou continuando, hein? Bom, vamos lá falar do Brexit agora. A saída, tá? A saída do Reino Unido. A saída do Reino Unido. Deixa eu explicar aqui. Vocês têm na apostila de vocês, galera? Eu coloquei, isso tudo que está aqui tá na apostila de vocês, e eu coloquei uma parte específica de Irlanda e Irlanda do Norte na sua apostila, que essa parte aqui, ó, tá? Então, antes de eu falar, deixa eu só explicar para vocês aqui. Vocês têm esse mapinha aqui, tá? Ficou muito nítido aqui, né? Essa aqui eu peguei de uma reportagem do G1. Olha só. Quando você fala em Reino Unido da Grã-Bretanha, Reino Unido da Grã-Bretanha, você está falando de quem? Da Inglaterra, que é essa área aqui, ó. Inglaterra. Cara, isso pode cair, presta atenção. Inglaterra. País de Gales, aqui. Escócia. Irlanda do Norte. Aquela Irlanda que eu falei do PIGS é essa aqui, ó. República da Irlanda, chamada de Eire, tá? Essa aqui é a Irlanda. Irlanda do Norte. Então, eu vou falar assim, Reino Unido da Grã-Bretanha. Eu estou falando de Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra e País de Gales. Ok? Então, vamos lá. Vou botar agora. O que foi o Brexit? Como quem entrou no bloco foi o Reino Unido em 73, então os quatro entraram.
certo? A gente fala muito Inglaterra, né? Até a gente cita Inglaterra, mas na verdade é errado, né? Entrou, então, a Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, tá? Em 73. E aí, quando teve a crise na zona do euro, preste atenção, por isso que eu falei da crise. Quando teve a crise na zona do euro, desencadeou um número muito grande de desempregados. Muita gente ficou desempregada, muita gente. E como, no caso, o Reino Unido não fazia parte da zona do euro, ela não teve obrigação de adotar todas as regras de ajudas financeiras e tal, porque ela não faz parte da mesma moeda. Então, ela continuou com a libra dela, uma moeda que vale muito mais do que o euro e o dólar, vocês sabem disso. Aí, o que acontece? A economia, não que a economia inglesa não sentiu, porque o bloco entrou em crise, né? Então, se o bloco entra em crise, o consumo cai, a venda, tudo interfere. Mas a moeda em si não diretamente, né? Porque não era a mesma moeda. E ela não tinha as mesmas obrigações de uma Alemanha, de uma França, né? Que tinha que segurar ali o euro ali, né? Inclusive, na época, foi até cogitado que se a Grécia não tomasse uma atitude e cortasse os gastos, ela poderia até ser excluída da zona do euro, tá? Que não aconteceu. Não aconteceu, tá? Houve apenas uma ameaça, mas nunca aconteceu da Grécia sair da zona do euro. Aí, o que aconteceu? A população inglesa começou a questionar. Você sabe que os ingleses, né, eles têm um pouco assim, né, uma coisa assim, né, somos ingleses, estamos na ilha, estamos afastados, tanto é que o Covid, eles acharam que não ia chegar lá, né, inclusive até o primeiro-ministro, né, o Boris Johnson, imagina, né, não vai ser uma gripezinha, né, mas não vai chegar lá, então porque nós somos numa ilha, estamos afastados, parará, chegou, e o cara pegou, quase morreu, e aí mudou toda a visão dele, né? Felizmente, porque vocês sabem que agora o Brasil passou o Reino Unido, né? Mas o Reino Unido até agora é o terceiro no mundo em número de mortes pelo Covid. Primeiro Estados Unidos, agora é o Brasil, com mais de 45 mil mortes, depois o Reino Unido. E aí o que aconteceu? Começou a afetar diretamente o Reino Unido. Muita gente começou a migrar para o Reino Unido em busca de trabalho. Vocês sabem que o Reino Unido passa a ser um grande desejo das pessoas irem trabalhar, inclusive de brasileiros, porque você vai ganhar em Libra, né, que vale muito mais, tá? E começou a afetar não só a chegada de pessoas, muitos ingleses mais conservadores, principalmente as regiões mais conservadoras. Se coloca aqui na região de Londres, é um pouco diferente, né? Porque uma visão mais moderna, mas nas cidades mais do interior, onde as pessoas mais adultas envelhecidas, muito conservadores, sabe, essa questão de imigrante e tal, que ao mesmo tempo que na aula que eu falei para vocês eu tenho fundamentalismo islâmico, e tem todo um movimento racista, preconceituoso, chamado, né, de neonazistas e outros grupos, contra esses grupos de imigrantes refugiados, até mesmo de pessoas que estão dentro da Europa e que migram para outros países, né? Então, nem todo mundo é bem recebido. E aí, tudo isso começou a gerar muito murmurinho. Não, a gente não quer mais fazer parte, vai gerar... E aí, o primeiro-ministro na época, que era, se não me falha a memória, me fugiu o nome agora, que adoro o nome, vocês sabem, James Cameron, se não me falha a memória, foi ele. Ele prometeu, né, não era o ministro, mas ele prometeu que se ele fosse eleito, ele era candidato como primeiro-ministro, ele daria o direito do britânico votar. Vamos lá, então você vai votar, né? Porque na época, segundo as pesquisas, tá? Isso 2015 por aí, tudo indicaria que a população ia dizer não para a saída. Imagina, a gente não quer sair do bloco, ok? E aí o que aconteceu? Ele venceu, né, a eleição e aí ele teve que cumprir o que ele fez, o que ele falou. E aí foi marcado o referendo. Né? O referendo você vai lá e vota sim ou não, né? Sim, saída, ou no caso, sim, para saída ou não, para permanência, né? Do bloco, né? Então, a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha, né? Bride britânicos. Certo? Aí, em junho de 2016, 4 anos atrás, está completando, foi feito o referendo. E na época, tá? Só para vocês terem uma ideia, acho que vocês não vão lembrar direito, na época, o voto não é obrigatório, né? E todo mundo, assim, que era pro não, estava achando que o não ia vencer muito, muito facilmente.
Mas teve um movimento muito forte da saída do sim, inclusive liderado, né, pelo Boris Johnson, que é o atual ministro, para a saída, do movimento de saída do Reino Unido da União Europeia. E eu falo, né, eu e muitos especialistas, né, que meio que subestimaram, eu acho, que os resultados. Eu falei, não vou votar não, porque vai dar não mesmo, né, e tal. E aí o povo que queria a saída foi em peso votar, e os outros não fizeram muito bem a sua parte, e por uma diferença muito pequena, olha lá, 51,9%, não chegou a 2% de diferença, a maior parte votou para a saída do bloco. E aí, ferrou. Porque agora, e aí, vou ter que fazer a saída, certo? Esse movimento, pessoal, deveria ter acontecido de saída oficial, poderia acontecer dia 29 de março de 2019, há mais de um ano atrás, era a data, porque eles tinham 3 anos, ó, 2016 até, ó, eles tinham todo esse período aqui, ó, para fazer todo o processo de transição de saída. Porque imagina, o país pertence ao bloco desde 73. Esquece, ó, livre comércio, tarifa externa comum, circulação de capitais, serviços, agora você tem que mudar tudo, você tem que mudar todos os acordos, então tinha 3 anos de transição, para 29 de março oficialmente está saindo. Porém, essa data foi adiada por 3 vezes, tá? O ministro que fez o referendo, o Cameron, saiu, se me falha a memória, acho que era ele, tá? Não tenho 100% de certeza agora, porque mudaram tanto. Aí entrou a Theresa May, a Theresa May, que foi a que levou a paulada de toda essa saída, certo? Até que ela renunciou, né? Vocês estão lembrados, ano passado ela renunciou, saiu até chorando, né? Dizendo que ela fracassou e realmente ela não conseguiu, certo? E aí, quem foi eleito o primeiro-ministro foi um daqueles que era do grupo da saída, o Boris Johnson, que é o atual, o outro, né? O outro loirinho, é cheio de loirinho e ruivinho hoje, né? É o atual primeiro-ministro. E ele vai conseguir fazer essa transição, certo? Então, a transição realmente de saída, de marcar a data e acontecer, ocorreu agora no governo do Boris Johnson, tá? E agora, no dia 31 de janeiro, ó, no último dia do mês de janeiro, 31 de janeiro, o Reino Unido deixa oficialmente a EU, né? A União Europeia, né? Que a gente coloca como EU, tá? Mas terá um período de transição. Isso aqui vocês têm na tua apostila. Aí essa transição é tudo isso aqui, né? Você vai ter uma transição em relação à circulação de cidadãos, você vai ter que, né? Porque quem vai sair? É uma preocupação muito grande. E os trabalhadores que estão lá? Que são cidadãos europeus que estavam lá, porque tinha essa livre circulação de pessoas, né? Teoricamente, ou não livre circulação, mas essa facilidade, né? Que a gente tem outra coisa que eu vou falar agora, do espaço Schengen. Mas aí o que acontece? Então, por exemplo, quem trabalha e está legalizado no Reino Unido antes do processo acontecer estaria certo que continuaria, quem entrou depois tem que sair, aquela coisa toda. Então, tem toda essa regra de habilitação de passaporte, de animais, de pessoas, de tudo, galera, tudo, porque agora o britânico ele não é mais um cidadão europeu dentro do bloco, ele não faz mais parte do bloco, né? Então ele tem que sair fora das regras. Você vai ter tem um período de transição de permissão de residência de trabalho de europeus no Reino Unido, certo? E de britânicos na União Europeia, porque tem britânicos também que trabalham, tá? O comércio entre o Reino Unido e a União Europeia, todas as tarifas de circulação tem que ser reavaliada. Questões de segurança e dados de segurança ainda continuam por um período, tá? São pelo menos 11 meses, é colocado isso 11 meses, então até o final agora de 2020, né? Já não são 11 meses, né? São 6 meses praticamente. Licenciamento, regulamentação de medicamentos, circulação de alimentos. Isso aqui é até interessante. Por quê? Porque o Reino Unido é uma ilha, é um arquipélago, na verdade, né? Tem várias ilhas. E o que acontece? Você simplesmente cortar tudo, o Reino Unido da Grã-Bretanha talvez não se autossustentaria. Então, tem toda uma transição que está marcado até o final agora de 2020. Se isso vai ser estendido ou não, não sabemos. Talvez até, né, pelo Covid. Ok? Bom, então essa é a saída. Aí, qual é o problema? O grande problema, pessoal, tá, da saída é a Irlanda do Norte.
né? Porque, como eu falei para vocês, é formado pelos quatro, e sempre houve um conflito, tá? Que eu vou voltar a falar isso aí quando eu falar de Europa, tá? Entre Irlanda do Norte e Irlanda, né? Um conflito muito sangrento, né? Que durou décadas, tá? Ó, 30 anos praticamente entre católicos e protestantes, né? A maior parte da população irlandesa é católica, e a maior parte da população da Irlanda do Norte é protestante, né? Só que a ilha, no geral, da Irlanda, né, a maioria seria católica. Então, era um conflito aqui entre católico e protestante. Inclusive, aqui, até grupo terrorista, né, considerado, aí a gente vê que terrorista não é só islâmico, como as pessoas falam, um grupo chamado IRA, que oficialmente já entregou as suas armas, né, que fez todo um acordo aí, né, de armamento. O IRA. Tá? Então, ó, esse acordo, pessoal, assinado em 99, foi um acordo assinado entre acordo de paz, porque vocês não lembram, né, que vocês não tinham nascido, mas era uma coisa muito, assim, picante e problemática, né? Parecido com essas coisas que a gente vive falando, ó, gente, aquele problema voltou a acontecer, né? Então, há muito tempo não se fala, porque foi assinado um acordo de paz. Aí, o que aconteceu? Desde esse ano, 99, tá? Esse aqui eu fiz na apostila, ó. Pode-se cruzar a fronteira sem passar por nenhum controle físico. Tá? A venda de bens e serviços ocorre com poucas restrições, já que ambos os lados fazem parte do mercado comum, ou seja, faziam parte. O que acontece a partir de janeiro desse ano? Aí virou o problema. Olha só, cara, eu tenho essa ligação aqui, ó. Você sabe que o grande problema da saída e toda essa movimentação durante esses 3 anos foi a Irlanda do Norte, né? Por quê? Como é que eu vou ter aqui, ó, controlar a livre circulação de mercadorias, serviços, produtos, se eu tenho uma fronteira física seca, que nem Ponta Porã e Pedro Juan? Como que eu vou controlar? Perdão, tá, gente? Ó, aqui você tem a ilha, você pode fechar, né? Restringir a entrada. Então, a Irlanda do Norte foi o grande problema. Até que foi feito um acordo, né, do Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, com a União Europeia, tá? Dizendo que a Irlanda do Norte passará a ser, olha só, passará a ser, na prática, a fronteira física entre até onde a União Europeia e o Reino Unido. Então, esse acordo diz que a Irlanda do Norte continuará seguindo as regras da União Europeia em relação a produtos manufaturados e agricultura, diferente do restante. Então, por exemplo, aqui, ó, os produtos vão poder entrar e sair aqui, ó, sem cobrança de tarifa, como se a Irlanda do Norte, apesar de fazer parte do Reino Unido, pertencesse ainda à União Europeia. Ok? Então, aqui também não está essa pontilhadinha aqui, ó, certo? Ó, o controle aduaneiro previsto. Ok? Gente, não esqueça que tudo isso está acontecendo, né? Então, se isso vai funcionar 100%, a gente não pode dizer. Então, aqui, ó, o azulzinho fica na União Europeia, porque a Irlanda, ela entrou e não saiu, certo? E esses aqui que estão em rosinha, que é o Reino Unido, a Grã-Bretanha, os quatro, Grã do Norte, Escócia, Inglaterra e País de Gales, saíram, certo? Só que aqui seria o limite. Então, é como se a Irlanda do Norte ela faz parte do Reino Unido, certo? Mas ela continua dentro de algumas regras da União Europeia. Isso é importante você lembrar. Esse foi o acordo assinado entre o governo britânico e a União Europeia até então. Detalhe, vocês sabem que nesse movimento de saída, a Escócia, grande parte da população escocesa, não gostou da saída do Reino Unido. E antes de todo esse processo do Brexit, já tinha sido feito um referendo na Escócia perguntando se o escocês queria participar ainda do Reino da Grã-Bretanha ou queria sair. E uma diferença muito pequena deu a vitória da permanência da Escócia. Só que muitos alegam que eles foram enganados, porque eles votaram para permanecer no Reino Unido acreditando que eles estariam dentro do bloco, União Europeia. E aí o Reino Unido saiu, né? Então, quer dizer, mesmo que eles não quisessem, a maioria venceu, ponto final. E aí agora existe um movimento dentro da Escócia também de ter novamente um outro referendo de ver se a Escócia realmente vai continuar dentro do Reino Unido, da Grã-Bretanha, se ela vai sair e se ela sair, se ela poderia ser aceita na União Europeia. Ok? Então, ainda tem muita coisa a ser vista aí, a cenas dos próximos capítulos. Bom, e para terminar,
Ai, gente, acho que eu não vou conseguir falar tudo. É só esses dois aqui. Vou terminar, tá, galera? Se por acaso vocês quiserem sair para começar outra aula, fiquem à vontade, tá? Aí podem me perguntar depois no privado, certo? Eu vou terminar, finalizar isso aqui, aí depois quem tiver que sair, depois assiste essa aula gravada que eu vou mandar para vocês, tá? E aí, galera, eu tenho um chamado Espaço Senge, certo? Isso caiu muito, faz tempo não, tem uns 2 anos que não está caindo muito. O espaço Senge está muito ligado à crise dos refugiados, certo? Então, preste atenção. O que é o espaço Senge? Vocês têm isso aqui. Na verdade, é um acordo assinado entre todos esses países que estão citados aqui no mapa, que são esses que estão em vermelho, certo? Que nesse acordo dá a liberdade de livre circulação de pessoas. Preste atenção. O que é livre circulação de pessoas? Eu não estou falando de União Europeia agora, estou falando de espaço Senge. O que significa? Significa que eu, por exemplo, moro na Islândia, não faço parte da União Europeia. Lembra, a Islândia não faz parte. Mas eu como islandesa, eu posso entrar, por exemplo, na Noruega, que não faz parte da União Europeia? Posso. Eu tenho livre circulação e não tenho que ter autorização de entrada, certo? É como se fossem estados, ok? Não países, ok? Então, esse espaço que dá esse direito de livre circulação de pessoas foi muito usado na época da grande crise dos refugiados, não que não exista mais a crise dos refugiados, mas deu uma amenizada, né? Uma reduzida. Então, quando os refugiados chegavam na Europa, principalmente aonde? Ou na Itália, que é a porta de entrada, ou era Itália, ou Grécia, aqui, ó, Itália ou Grécia, era a porta de entrada, ou vindo aqui pelo Mar Mediterrâneo, que eu vou falar para vocês, ou vindo aqui pela Turquia, certo? E daqui eles subiam, se deslocando para diversos países, onde o grande país deles, o almejado país, é a Alemanha, né, que é o país mais forte economicamente, tanto é que é o que mais recebeu os refugiados, certo? Então, como eu tinha essa livre circulação no espaço Senge, a partir do momento que um refugiado pisou em território italiano e ele foi efetivado, né, regularizado dentro da Itália, essa pessoa, teoricamente, ela tem uma livre circulação dentro. E isso gerou muito conflito, porque o espaço Senge é como se estivesse dando a liberdade de refugiados de ir em diversos lugares, da Europa e da África, principalmente, da Europa não, perdão, da Ásia e da África, pudesse se locomover dentro. E isso gerou muitos movimentos, inclusive contrários, e movimentos nacionalistas. Muitos movimentos nacionalistas. Inclusive, na aula que eu passei para vocês, eu indiquei um filme, né, chamado 22 de Julho, que é o filme que conta o atentado terrorista que aconteceu em 2011, aqui na Noruega, e, na verdade, foi um atentado, na verdade, todo um atentado feito por um norueguês, né, anti-refugiados, anti-imigrantes. Então, vai despertar esse nacionalismo que vai voltar com tudo, né, partidos e pessoas de extrema direita dentro da Europa, tá? Então, esse espaço Senge, pessoal, é um espaço de livre circulação, abrange 26 estados, né, no caso, 26 países, entre integrantes e não integrantes da União Europeia. Então, para esse espaço, não precisa ser membro da União Europeia. Perceba que o Reino Unido e a Irlanda, o Reino Unido agora não faz parte tanto da União Europeia, como também não do espaço Senge. Então, ficou fácil você guardar. O Reino Unido está fora dos dois. Agora, a Irlanda também, ela continua membro da União Europeia, mas ela não faz parte do espaço. Ok? Olha aqui a Suíça. A Suíça não faz parte da União Europeia, como a Noruega e a Islândia, certo? E faz parte do espaço Senge. Aí você pega aqui, a região, por exemplo, da Croácia, a Croácia é bem aqui assim, a Croácia, perdão, tá errado aqui, a Croácia é aqui assim. A Croácia, galera, ela foi a última que entrou na União Europeia, mas ela não faz parte do espaço Senge. Então, olha isso, tá? Pega os dois mapas, compare, para você ter uma noção. Não está caindo tanto sobre o espaço Senge. Caiu muito até uns 2 anos atrás, quando era o auge, né, dos refugiados chegando na Europa. Porque aí falou muito sobre esse acordo, tá? Então, nem todos os países da União Europeia aderiram plenamente ao acordo, assim como estes integram países que não são estados da União Europeia, como está aqui.
ok? Tranquilo? Então, esse espaço Senge é um acordo que foi assinado, até coloquei aqui para vocês, ele foi assinado em 81, tá? 81, bastante antigo. Ainda como União Europeia nem existia ainda, né? Mas é uma livre circulação de pessoas, certo? Que não necessariamente tem que todo mundo seguir. Então, o Reino Unido não faz parte aqui, ok? Bom, e dentro do espaço Senge, pessoal, eu tenho a crise de refugiados, né? Esse mapinha aqui vocês não têm na apostila, mas eu coloquei aqui, eu não falei muito porque seria muito comprido, né? Em outro momento, se precisar, a gente volta a falar. Vou falar quando eu comentar sobre o Oriente Médio, mas olha só, é considerado a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo a ONU, a agência da ONU, que é a Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas de Refugiados, que é a agência ligada à ONU que faz toda essa questão, né, de ligação direta aos refugiados, em cada 113 pessoas no mundo, ou ela é refugiada, ou a refugiada ela pede asilo, né, ela pede autorização para permanência no país, ou ela é deslocada interna. Gente, qual é a diferença de ser refugiada, deslocada interna e imigrante? Isso é importante. Isso é importante. Acho que eu falei isso para vocês em imigrações, mas eu vou voltar a falar. Imigrante, o cara está vindo para o país, está chegando de livre e espontânea vontade. Se ele vai ser bem recebido, é outra história. Mas eu emigrei porque eu quis, em busca de condições, de trabalho, e quando eu chego nesse país europeu, por exemplo, eu sou uma imigrante. Ok? Um refugiado, eu estou pedindo um refúgio, proteção. Então, são essas pessoas aqui, as setinhas, que estão fugindo das regiões de guerra, de conflito, e estão indo para algum lugar que eles acham que ele vai ter proteção. E o deslocado interno são aquelas pessoas que não saem do seu país, mas se desloca da área de conflito. Então, uma Síria está em guerra, qual é a parte da Síria que eu posso ter mais seguro? Eu abandono a minha cidade, que de repente está sendo bombardeada, me desloco e fico numa outra região, mas eu não saí do país, esse deslocado interno. Então, de cada 113, uma em cada 113 pessoas no mundo, ou ela é refugiada ou ela é deslocada interna, tá? Entre 2014 e 2018, pessoal, pelo menos 30.500 pessoas morreram, certo? Tentando ou cruzar aqui o Mar Mediterrâneo ou aqui no Mar Egeu, certo? Segundo os dados da ONU, que foi divulgado em janeiro de 2019. Gente, 30 mil pessoas. Se você pegar, né, o auge aqui da crise de refugiados, foi 2014, até mais ou menos 2017 foi o auge. Aí, da 2018, 2017, 2018 começa a diminuir. O maior problema foi 2014, 2015, 2016, o negócio bombou, só caía isso nas provas. E aí fazia a relação com o espaço Senge. E aí, essa setinha, para a gente terminar aqui, galera, seguinte, ó. Você tem aqui, ó, qual era o meio de acesso? Aqui é o Oriente Médio, ó, bem Oriente Médio aqui. Então, eu saí do Oriente Médio, Síria, Iraque, pela Turquia. E chegava aqui na Turquia, aqui, ó, eu cruzava o Mar Egeu, que é esse mar aqui, que é mais estreito, mais fácil, e entrava via Grécia, certo? Vai ser aqui que teve aquela cena marcante, que eu acho que vocês devem estar lembrados, daquele bebezinho, daquela criancinha de 1 ano e pouquinho, que foi encontrado, né, na areia, lá com a carinha na areia, onde a família, o barco virou, naufragou, e a mãe e um filho, né, no caso, aquele bebezinho, morreram afogados, né, e o corpinho, né, chegou na praia, que foi uma das imagens mais chocantes que nós vimos. Não sei se vocês lembram, foi aqui. E aí, como todo mundo entrava por aqui, porque era mais fácil, certo? Porque eu vinha por via terrestre e cruzava esse mar Egeu, que ele é menor e menos perigoso, e chegava em diversas ilhas da Grécia eu subia e ia principalmente aqui para a Suíça e para a Alemanha, né? O que acontece? Porque a Suíça, apesar dela... Munique aqui é na Suíça, né? Perdão, Munique é na Alemanha, Suíça aqui. Chegava na Alemanha, que é o grande objetivo. E passava por diversos países aqui, né? Que tinha e que fazem parte do espaço Senge. Você pode ver, que faz parte do espaço Senge. Então, aqui é um problema eu cruzar por aqui, que não faz parte, tá? Tanto é que eles criaram barreiras aqui. E depois, muitas vezes entravam pela Hungria, que é a Hungria-Romênia, não passava por aqui pela Bósnia, passava pela Hungria-Romênia aqui, e vinha para cá. Bom, aí o que aconteceu?
Como estão entrando milhões não, perdão, milhares de pessoas por aqui, diariamente, umas cenas assim terríveis, horríveis, cruéis, muito tristes. O governo da União Europeia fez um acordo com a Turquia para a Turquia fechar a barreira, a fronteira. Então, a Turquia parou a barrar a passagem. E aí, já estava acontecendo, mas voltou a saída agora cruzando o Mar Mediterrâneo. Então, as pessoas fogem por aqui, ou vêm pela Líbia, ou vêm pela Tunísia. Por que Tunísia? Porque chegam aqui nessa ilha chamada Ilha de Lampedusa, que é uma ilha italiana a poucos quilômetros da Tunísia. Então, eu pego o barquinho, aquele barquinho, né? Aquele flutuante, e venho aqui para a região da Lampedusa. A partir do momento que eu sou aceito na Lampedusa, eu estou em território italiano, certo? Porque é uma ilha italiana. E aí, eu chegando aqui na Itália, teoricamente, eu continuo a minha migração, certo? Os países que mais receberam, né, os refugiados, perdão, foram a Alemanha. A Alemanha, não que a Alemanha é boazinha, tá? Mas grande parte dessa população refugiada tem uma grande qualificação profissional, porque quem faz essa viagem aqui louca, desesperadora, e que você pode estar aí de conta com a morte, são pessoas que têm condições de pagar. Aqueles que não têm condições de pagar, geralmente ficam deslocados interno. Ele foge para alguma região, mas ele não consegue sair, ok? E aí o que acontece? Essas pessoas que têm condições de pagar, geralmente são pessoas que têm uma certa qualificação. E o mercado alemão precisa dessa população, porque é uma população envelhecida, precisa de mão de obra, ok? Então, a Alemanha recebeu em maior número, foi o país que mais recebeu refugiados, até mesmo acordos que foram feitos dentro do bloco União Europeia. Seguido no caso da França e da Espanha, tá? No caso, esses países acabaram recebendo em maior quantidade, até mesmo pelo acordo que foi feito em receber, porque estava sobrecarregando quem? Sobrecarregou a Itália, porque todo mundo parava na Itália, e a Grécia, que são os dois países que mais chegaram, os que eles recebem, certo? E aqui você fala, mas e por que não entraram aqui, né, pela Espanha? Porque aqui é extremamente fiscalizado essa área do Estreito de Gibraltar. Ok, galera? Bom, então aqui a gente finaliza, né, a nossa aula. Deixa eu descartar todas essas anotações. Deixa eu fechar aqui para a gente finalizar. Não salvar. Vamos lá. Então, galera, nós finalizamos aqui nossa aula em União Europeia. Se você tiver alguma dúvida, mande pergunta. Vocês vão ter muitas perguntas, muitas vezes, em outros materiais, que vai falar muito desse contexto, tá? Então, não pense como hoje. Olha a questão do momento da pergunta. Muitas vezes, hoje ela está desatualizada, mas no contexto da questão ela estaria correta. Ok? Alguém tem alguma pergunta aqui? Quer fazer alguma pergunta? Tá? Gente, quem precisar sair, se tiver alguma pergunta, tá aberto o chat aqui, pode estar fazendo, que eu estou lendo agora, ou perguntando aqui. Quem precisar sair, muito obrigada por vocês terem ficado até agora, tá? Próxima aula, vamos ver qual é o nosso conteúdo, que a gente vai estar começando um novo material, porque vou ter que dar uma adaptada aí, tá? Mais alguma pergunta, galera? De boa? Tá, então eu vou estar desligando aqui, no caso, a gravação. Quem quiser ficar, tá? Ainda mais um tempinho eu vou estar aqui com vocês. Um beijo, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau.